Pessoal, bom dia, né? Hoje lá ia falar boa tarde, o PC já induziu aqui ao erro, mas vamos lá. Vou colocar brevemente aqui o slide do que a gente vai falar hoje. Deixa eu só clicar aqui. Foi. Então a gente vai falar um pouquinho dos desafios que a gente tem hoje, começando já, como agora com essa notícia que o Daniel já trouxe para a gente, eu vou ter que me atualizar meu servidor, eu vou ter que minhas lojas vão trabalhar diferente agora, que o certificado vai ficar no servidor, vai mudar algumas coisas. Então, o varejo tem muitos desafios. Então, eu vou falar um pouquinho desses desafios para a gente conversar. Creio que todos já sabem, aqui o que eu quero falar é para alguns aí que tiverem dúvida também ainda, o que significa para a Neros hoje ir para a nuvem. Por que da Amazon? A gente escolheu, a Neros escolheu a Amazon, e o motivo da gente ir para a Amazon, e também indicar para vocês, como que a Neros pode ajudar vocês nessa mudança, nessa migração, caso ocorra, que não seja agora, mas que seja no futuro aí, e quanto custa isso. Então, a gente vai passar uma estimativa de valor aí para vocês depois também a gente pode entrar em detalhes, conversar com cada um, porque isso pode mudar de estrutura para estrutura, beleza? Vou prosseguir aqui. Então, vamos falar um pouquinho dos desafios que temos no varejo hoje. A gente dividiu isso em 3 tipos de desafios. A gente tem desafios concretos, desafios abstratos e os desafios de TI, que creio eu que agora a gente vai passar por um deles, todo mundo aí, e a gente sabe muito disso. Então, a gente coloca como desafios concretos nossas lojas, a gente tem que manter nossas lojas funcionando com um bom layout, o nosso e-commerce, então a gente tem que ter nosso e-commerce, nosso marketplace com todos os produtos, com estoque corretamente, impostos, todos os impostos que a gente tem que pagar hoje, então a gente tem que pagar mensalmente, isso aí não muda, isso é recorrente. Manter um estoque sadio, né, para nossas empresas, que isso ajuda muito, e, consequentemente, o que vai manter esse estoque sadio são nossas compras também. Entrega e montagem também, para quem tem entrega, para quem tem montagem diferente, então, para a gente prestar também um bom atendimento a nossos clientes, ok? Esses são o que a gente tem de concreto, mas a gente tem outros desafios, que são desafios abstratos, que seria o quê? A gente quer simplicidade para o nosso cliente, rapidez, a gente quer dar segurança para ele, quando ele chega, compra uma NFCE, por exemplo, a gente quer dar segurança de que ele quer ter a segurança de que daquele QR Code, no momento que ele bipar ele vai ser redirecionado para a Cefaz e vai ter essa segurança e confiabilidade do nosso sistema e da loja de vocês. A gente tem que lidar com a sazonalidade, que vocês já estão acostumados no varejo, que é quando a gente tem, às vezes, picos de vendas, então a gente já tem que acostumar com isso, e, claro, atender bem o cliente, que aí engloba a maioria dessas questões anteriores aqui, ok? E aí, hoje, o que a gente vai falar um pouquinho de TI, a gente tem outros desafios para TI também, que são muito importantes, que é a segurança, a gente ter segurança dos nossos dados, dos nossos servidores, a conectividade que a gente tem que ter para as nossas lojas funcionarem, atualizações, como veio uma aí agora, a gente vai precisar realizar essa atualização, acaba que todo mundo de TI realmente tem medo, a gente tem receio quando a gente fala de atualização. A gente tem que realizar um monitoramento dos nossos servidores, das nossas aplicações constante, então isso aí é um desafio que a gente tem todo dia. A gente tem manutenções, tem custo, então isso são desafios que a gente tem no dia a dia, não tem como a gente fugir disso. Então o que a gente quer propor hoje, tentar fazer isso, não só com esses de TI que a gente vai abordar hoje, mas com todos esses desafios. A gente vai tentar simplificar isso, buscar a forma de simplificar, porque não tem como a gente ficar livre deles, então a gente tem que tentar, no máximo, simplificar esses desafios. Para que realmente a gente consiga, com desafios mais simples, ter o controle do varejo que a gente quer proporcionar para todos, ok? Então a gente vai falar um pouquinho hoje de como a gente consegue simplificar os desafios, a gente vai bater mais na tecla dos desafios de TI,
Claro que ele vai impactar nos outros desafios, mas a gente vai falar um pouquinho dele hoje, como a gente pode fazer isso, mudando nossos servidores e migrando para a nuvem, ok? Pessoal, e aí eu pergunto, e alguns podem ser perguntam, todo mundo hoje sabe o que significa ir para a nuvem? O pessoal aí tem entendimento do que seja para a nuvem, onde vocês já sabem me dizer algum aplicativo que você usa, ou algum software que você usa que roda na nuvem? Creio que muita gente aí acessa o YouTube, acessa o Spotify, esses aplicativos de streaming, e hoje, não sei se vocês sabem, mas todos esses aplicativos estão na nuvem. Sim, o Guia Bolso também roda na nuvem, e a maioria desses aplicativos, que a gente vai falar um pouco mais na frente também, roda na AWS. Por N motivos de segurança, a gente vai entrar nesses detalhes, mas a maioria roda na nuvem. Eles já nasceram, na maioria deles nasceram na nuvem, então eles não tiveram que passar por uma mudança de cultura, por uma mudança de paradigma, que é o que a gente vai ter que passar, o varejo está passando por isso, ok? Então eu vou mostrar no próximo slide aqui, esse aqui é o exemplo hoje do nosso modelo de estrutura local. Pessoal, aqui a gente tem o modelo com um escritório, onde o CD fica no escritório central, a gente tem uma internet aqui, um link dedicado aí, provavelmente vocês utilizam assim, e aqui a gente já usa o modelo de internet, então todas as lojas já necessitam de uma internet com uma redundância para utilizar para acessar esse escritório e o servidor central. Hoje, creio que muita gente aí se identifique com esse modelo, né, que a gente chama de modelo estrela, que é um ponto central e várias lojas em volta desse CD. E a gente, com esse modelo, a gente gera um gargalo. Por quê? Se eu perco a internet desse escritório, todas as minhas lojas vão parar. Se por algum motivo eu tenho algum problema aqui, todas essas lojas vão ficar sem acesso. Além disso, eu tenho um custo muito elevado dentro do meu escritório, porque eu tenho um ar-condicionado, manutenção cara, a energia que eu vou gastar, a internet para ter esse link dedicado é caro. Então, é o que vocês já passam por isso e veem que isso acontece no seu dia a dia. Ok? O que é para Neros ir para a nuvem? Então, o que a gente vai fazer é tirar esse servidor de dentro de casa aqui, que a gente chama, e jogar isso para a nuvem. Hoje se tornou simples, por quê? Porque a Neros trabalhou por algum tempo, montando uma forma de que o nosso sistema conseguisse rodar na nuvem sem muita complexidade. Então, hoje, a gente consegue simplesmente tirar seu servidor de dentro de casa, das suas máquinas, e instalar isso numa base na AWS, e a gente não tem vamos dizer assim, nenhum pré-requisito que a gente não tenha na AWS, que é mais uma das informações, igual o Daniel falou, você vai ter que fazer atualização, você vai ter que ter isso, vai ter que ter aquilo. Não, a Neros já consegue, já criou um ambiente para que esse sistema, o próprio Neros, rode perfeitamente na nuvem. Fazendo isso, o que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir eliminar gargalos, que seria aqui da nossa loja. Agora, se o escritório perder a internet, por exemplo, os dois links que ele pode ter, ele não vai mais ficar sem acesso. Outras lojas vão acessar normalmente e somente o escritório não conseguiria acesso. A gente vai ter uma redução de custo com a internet, vai ter uma redução de custo com o ar-condicionado, teoricamente na energia elétrica também. O espaço que você teria lá no escritório, você também vai ter uma redução de custo com ele, que você poderia utilizar, e também os equipamentos. Beleza? E aí, a gente fala com vocês o seguinte, é muito bom, há vários benefícios de ir para nuvens, como eu já citei anteriores ali, que são questão de economia. Mas e aí, para qual nuvem? Creio que todo mundo aí conhece a Amazon, correto? Então, o que acontece? A Amazon, ela, como grande varejo, ela conhece de todas as dores que eu citei anteriormente. Então, ela sabia das dores, que ela precisa de ter sazonalidade com o seu servidor. Um dia ela vai precisar de mais servidor, outro dia ela vai precisar de menos. Ela entende de todos os gargalos que ocorrem para ela
quando ela disponibiliza esse servidor, que vai ter muito acesso, se ele pode ser lento, se ele pode ser rápido, sem falar em todos esses outros desafios que a gente falou do próprio varejo. O que ela fez? Então, ela falou assim, ó, tendo tudo isso, ela falou, eu vou criar um ambiente para mim que seja seguro, que hoje a Amazon já tem mais de seis certificados de segurança, e não segurança digital, segurança local também, contra incêndio, contra N desastres aí. E aí o que ela fez? Ao criar a AWS, ao criar esse novo data center que ela utilizava para ela viu que isso ficou muito bom. Ela começou a vender isso. E aí o que a gente viu foi o seguinte, ó, a nuvem da AWS, ela nos ajuda demais, porque todos os problemas hoje, ou dificuldades que temos, pode ser utilizado, pode ser amenizado usando a AWS. Eu vou citar alguns dos casos aí mais à frente para vocês, mas hoje a AWS foi escolhida por nós para subir nossos clientes para a nuvem, que chamamos assim, por isso, ok? Mudando aqui. Aqui só um exemplo para vocês, gente. A Amazon, além de todos esses benefícios que a gente falou, dela entender do nosso negócio, entender do varejo, a Amazon hoje é 10 vezes maior que os seus 14 próximos concorrentes. Então, a gente tem ela aqui, isso aqui foi uma pesquisa feita por uma empresa dos Estados Unidos, onde ela elencou o grau de inovação e o grau de atendimento das nuvens do mundo. Então, ela viu, pelo tamanho e esse grau de inovação, que a Amazon era 10 vezes maior que seu concorrente. E, além disso, a gente tem algumas coisas aqui na Amazon que ajudam demais para você, varejista. Ela tem um baixo custo recorrente, então mais na frente a gente vai falar um pouquinho de valor. A gente trabalha com um baixo custo. A gente não tem investimento inicial em servidores. A escalabilidade, que é uma coisa muito importante que a gente tem hoje na Amazon, que é o seguinte, hoje, o pessoal aí que eu perguntei no início, a gente já compra servidores já pensando no pico, ou quando eu vou gastar mais nesse servidor para me poder comprar um servidor de acordo com o que eu preciso. E o que acontece? Se eu comprei aquele servidor, eu alinhei, vi qual que é a minha época de pico, vamos dizer assim, uma Black Friday, um Natal, vamos dizer assim, eu vou ter aquele pico, eu preciso de um servidor para todas as minhas lojas que vai chegar naquele pico, mas durante o ano eu não utilizo aquele máximo. E pode ser que lá no final do ano eu não utilize todo aquele servidor que eu comprei. Que no caso é um problema até bom esse, porque o problema ruim seria que se eu chegasse no final do ano, eu mensurei aquela quantidade e ela não conseguiu atender. Ela vai correr atrás de outras maneiras, aumentar meu servidor, fazer alguma coisa. Então a Amazon ela tem essa facilidade da escalabilidade. O que seria? Eu tenho já fixo a minha máquina, como eu vou usar, e se eu preciso de mais processamento, mais memória, mais HD, eu consigo automaticamente, em questão de 10, 15 minutos, às vezes nem isso, aumentar isso. Em questão de minutos, eu vou conseguir aumentar essa escala das minhas máquinas, ok? Flexibilidade, então eu posso tanto aumentar, ou quando eu ver entender que eu não estou usando toda aquela máquina, eu posso diminuir. Então ela escala e é flexível. Ela tem uma grande velocidade e agilidade em tudo que a gente precisa. A gente teve recentemente um caso de um cliente nosso que, chegando aí no final de ano, ele iria ter a gente já mensurou que ele teria um pico de processamento, precisaria de mais máquinas para poder trabalhar no final de ano. Então, a gente conseguiu rapidamente ter agilidade e velocidade para quê? Para subir o processamento, subir uma nova máquina, ok? Além de backups também, hoje a gente consegue voltar um backup aí em questão
de clientes nossos, a gente já tem uma dezena de clientes que foi para a Amazon com a Neros, que consegue virar, se der algum problema, precisa voltar um backup, a gente tem backups feitos diariamente aqui na Neros, na Amazon, já está tudo um plano de backup definido dentro da Amazon, a gente consegue subir um backup novo muito rápido, questão de menos de 1 hora a gente consegue fazer isso. A segurança, como eu já tinha dito anteriormente, que a gente tem muita segurança pelos certificados, ele tem certificados de segurança internacionais e nacionais, tem mais de 36, eu vou mostrar aqui na frente, mais de 34 data centers, então eles têm redundância, ele vai ter os seus dados replicados em outros países por questão de alguma catástrofe que possa acontecer, e uma alta disponibilidade, aqui é quase 100%, para a gente ter isso dentro de casa, uma alta disponibilidade de chegar a 99,9999%, isso é muito difícil. Quem o pessoal do TI sabe o tanto que é difícil, que tem que ficar de dia e de noite correndo realmente, quase que falar assim, correndo atrás do rabo mesmo, para ficar monitorando e vendo aquilo para não ter problema nenhum. Ok? Sim, eu até não citei aqui no slide onde a gente fala em subir para a nuvem, a Neros também, eu até vou falar disso mais na frente com vocês, a Neros preocupa também com essa questão dessa segurança. Então, a gente já tem todo um plano também, quando a gente vai fazer essa migração para a nuvem, de já definir as VPNs, deixar todas as VPNs montadas direto com seu servidor Amazon, para realmente ter muita segurança. Eu vou falar disso mais na frente, o Davi, aí eu acho que é até interessante também você já ter citado que no momento que a gente sobe, uma das coisas importantes também da gente colocar naquele modelo ali é a VPN, é um software desculpa, não é um software, são as internets, né, você sempre ter uma contingência, então nas lojas ter duas internets com o VPN, e isso vai gerar uma segurança e vai ter a contingência para que suas lojas realmente não parem. Ok? Aqui só alguns detalhes sobre os servidores da Amazon também, mais um dos motivos que a gente escolheu a Amazon, que eles têm mais de 34 data center, segurança de acesso físico, não só lógico, mas também físico, contingências de energia, rede de incêndio, isso aí, então vai ficar por conta dela e a gente tem certeza de que é muito bem feito, entendeu? Além dessas outras coisas, é tudo criptografado, dados, servidores, monitoramento constante, certificado de segurança, além de muita outra coisa, ok? E aí a gente vai entrar um pouquinho agora no que a gente falou. A AWS, como até aqui onde a gente chegou, muita gente já conhece, já é uma empresa consolidada, mas mesmo assim, como eu estou apresentando para vocês, a Neros também passou por algumas dúvidas. Quando a gente foi em 2006, quando a Neros pensou em ir para a nuvem, ela até, por que a gente chegou nesse momento de ir para a nuvem? A gente tinha muita dúvida, incerteza, não sabia como faríamos. Aconteceu até alguns casos que o próprio Kleber, eu não sei se ele está aí ainda, ele até já passou na época, contou para a gente, de clientes nossos que quando ele entrou na Neros, ele teve alguns insights quando ele chegou aí um cliente, vou contar até uma historinha para vocês, e esse cliente chegou para mostrar para ele e para um outro funcionário da Neros a sala do CPD dele. Então chegou, mostrou a sala com todos os servidores, tudo muito bonito, tudo muito arrumadinho, tudo certinho, cabeamento feito, e falando realmente a menina dos olhos do gerente de TI. Quando ele chegou, que ele olhou aquilo, ele olhou para cima e viu que o ar-condicionado estava em cima do rack onde ficavam os servidores. Mais que depressa, o funcionário da Neros já começou a xingar o cara, falando, você não pode fazer isso. Como que você coloca o ar-condicionado em cima do rack dos servidores? Isso aqui, todo ar-condicionado goteja, na hora que ele gotejar, ele vai cair em cima do seu servidor e vai dar um problema, vai parar todas as suas lojas. Aí o Kleber, contando essa história, ele falava, agora a gente vai pensar, tantas preocupações, tantos desafios que a gente já tem, como eu citei anteriormente lá, a gente chega agora no momento do TI, dentro de uma
para tentar corrigir todos os problemas, cria uma sala de TI, a gente tem que preocupar, além de tudo, com um ar-condicionado em cima de um rack, entendeu? O Kleber já voltou para a Nero, já pensando nisso, como que eu vou fazer, porque isso dessa forma não dá. E aí, passando algum tempo, ele ainda pensando, não tinha vindo para a gente a ideia da AWS, a gente não tinha pensado nisso. Ele presenciou um outro caso. Um outro cliente que a gente desenvolveu para ele, provavelmente vocês já utilizam também, a gente desenvolveu, na época, a torre de controle. Não sei se alguns clientes que já são clientes Neros aí já utilizam a torre de controle. E ele passou por esse cliente, o que ele fez? Ele tirou toda a sua infra de dentro de casa, ele falou, não quero ter problema com ar-condicionado, não quero ter problema com rede, e colocou isso tudo num colocation, colocou em um local, que era um data center, onde que ele colocava os servidores lá, eles eram responsáveis pela internet, por tudo, e colocou isso tudo lá dentro. Com isso lá, ele precisou, depois que a gente lançou esse desenvolvimento para ele da torre de controle, ele precisou mudar a memória desse servidor. Quando ele precisou alterar a memória desse servidor, ele falou, conversando com o Kleber, ele falou, mas eu vou ter que aumentar a memória do seu servidor. Beleza, quantos dias você demora? Eu tenho que validar, porque eu ainda tenho que orçar essa memória, comprar a memória, e depois que ela chegar para mim, eu vou comprar, depois que ela chegar, que eu tenho que validar qual que é a memória certa desse servidor, eu tenho que pegar um avião e ir lá onde, porque não era na cidade dele, era uma capital e ele não estava na capital, eu tenho que ir lá na minha cidade e colocar essa memória lá, porque eles não são responsáveis. Nesse meio tempo, ele ia gastar 40 dias ou 45 dias, não sei, para fazer todo esse processo. Então agora pense, o cara já tem todos em desenvolvimento, não tá com problema de ter isso dentro de casa, mas ele tem um problema que ele vai ter que demorar 40 dias só para aumentar uma memória que ele precisa para o seu computador. Foi quando o Kleber falou assim, não dá também, esse é um segundo modelo falho. Então, ele partiu para um novo processo. Foi quando a AWS já era conhecida também, e a gente começou a entender a AWS, como eu já falei aqui, a gente teve muita dúvida, muita incerteza. E aí, o que a gente fez? Fomos aprender sobre a AWS. Primeiro, a gente colocou a Neros na AWS, até então a gente não tinha colocado nenhum cliente. A Neros, como a gente usa o Neros, a gente foi colocar o Neros também na AWS. Por o nosso servidor ser Linux e a tecnologia já é muito amigável com o Linux, é muito amigável com a AWS, já foi um facilitador. Mas a gente, de qualquer forma, tinha muito medo. A AWS prometia muita coisa, como eu mostrei para vocês, mas mesmo assim a gente teve muito medo, muita incerteza, e com o tempo a gente foi aprendendo. Hoje a gente já tem a gente conseguiu entender como funciona isso, aprendeu sobre a AWS, e hoje a gente já tem uma dezena de clientes que a gente viu que valia a pena e trouxe para dentro da nuvem, porque realmente é uma prática muito valiosa, ok? E aí a gente pensou, alguns desses clientes tinham muito medo. Hoje em dia, o medo dessa mudança pode ser que não para todos, mas muita gente ainda não sabe, eu vou tirar meu servidor daqui, eu vou colocar isso na nuvem, eu vou perder meu controle, como vai ser? Então a gente pensou o seguinte, vamos criar um método de migração e de monitoramento pós-migração para ajudar nossos clientes. Eu vou ter uma migração, que eu vou apoiar o meu cliente em toda essa migração, que hoje eu vou ter parametrizado, a Neros vai conseguir fazer isso para vocês, e depois eu vou fazer um monitoramento pós-migração, porque aí eu vou falar mais à frente, esse monitoramento ele vai ajudar a gente para quê? Para a gente definir se nosso servidor está trabalhando no máximo, se ele está no mínimo, se eu posso abaixar ou aumentar esse servidor, vou falar disso mais à frente, mas é nisso que a Neros pensou. Então a gente criou um processo para isso, que alguns clientes nossos já até utilizam ele. Ok? Aqui eu falei de alguns benefícios que eu já tinha citado lá na frente, que a gente tem acessibilidade, estabilidade, elasticidade e outros N benefícios da nuvem. Aqui eu vou passar um slide aqui
só para mostrar para vocês esse método que criamos para subir os clientes para a nuvem. Como que são os passos? Eles são 4 passos que vamos executar esses clientes para a nuvem. Primeiro, a gente vai pegar, a gente tem o servidor, vou até circular, a gente tem o servidor local seu hoje, que está aqui. A gente vai criar uma cópia desse servidor na nuvem e vai fazer o upload dos dados para a nuvem, ok? Segundo, a gente vai criar uma sincronização desse servidor para que os dados fiquem atualizados no servidor e depois a gente vai cortar essa linha aqui de servidor local e vai testar isso na nuvem. Feito isso, qual que é a mudança que a gente tem aí para todos aí, que às vezes pode ficar em dúvida, depois que eu fui para a nuvem, qual que é a diferença? Aqui eu não sei o acesso servidor local, o pessoal aí já está acostumado com o Linux, quem está aí, já provavelmente conhece essa telinha aqui, que é um acesso servidor local. Beleza, gente? Aqui é um acesso do servidor da AWS. Eu trouxe isso aqui para exemplificar o seguinte, gente. Ao mudar para a AWS, eu não tenho mudança nenhuma no meu processo. Eu sempre vou conseguir acessar e não vou perder minhas permissões, não vou perder nenhum tipo de como é que fala? De informações que eu tinha antes, de permissões que eu tinha antes. Eu consigo ter o servidor meu como era antes. Ele continua com todas as suas funções, continua com tudo que eu precisava antes para executar. Eu tenho ele da mesma forma. A vantagem é que agora, em cima disso, a Neros vai conseguir, após feito essa migração, disponibilizar alguns serviços para vocês. Então, a gente vai conseguir realizar monitoramento de espaço em disco, um monitoramento de processadores dos servidores, monitoramento de pagamento de serviços. Só para explicar para vocês, os serviços da AWS, ele é debitado no seu cartão mensalmente, então você já deixa disponível. Já houve casos onde clientes, às vezes o cartão não tinha limite, trocou o cartão, aconteceu alguma coisa, a AWS mandou mensagem avisando que não foi debitado, e aí após um tempo ela até cortou o acesso desse cliente. Então a gente tem esse monitoramento para que não ocorra isso. Então a gente vai monitorar isso também para não chegar ao ponto do cliente ficar sem acesso na sua conta. A gente vai monitorar o SSHP. Pessoal aí que já conhece o Nero sabe quais são os benefícios desse SSHP, que é para poder deixar uma conexão persistente no servidor. Vai monitorar seu MySQL também, seu servidor MySQL. A sua replicação, caso você tenha disponível a replicação. Só ver uma aqui. Se cortar o acesso, não consigo acessar de forma alguma. Olha, eles têm níveis de cobrança que vai cortar ou não. Você não fica refém deles, não. Porque aqui é só se você ficar... Já houve clientes nossos que ficou muito tempo, ficou 3 meses sem pagar, aí sim eles já começaram a trabalhar com uma mensagem para esse cliente de corte de acesso. A nossa preocupação aqui em monitorar esses pagamentos é para que não chegue num limite desses, entendeu? Então, por isso que a gente mantém esses pagamentos monitorados aí de tempo em tempo. Mas você não vai ficar refém deles, não. Okay? A não ser que você extrapole esses 3 meses, né? Se você extrapolou esses 3 meses, seus dados estão todos lá, ele pode bloquear o seu acesso. Ok? Aqui a gente pode recomendar downgrade e upgrade de servidores, que é o que eu falei aqui, que o que acontece é o seguinte. Só esperar o Ricardo falar aqui. Prolongar muito, né? Digo isso fica sem acesso por completo. Daniana, sim, é a mesma coisa do seu servidor local, não vai mudar nada. A questão hoje que a gente quer mostrar para vocês é que com essa virada e esse monitoramento, a gente vai conseguir dar para vocês uma, vamos dizer assim,
uma qualidade melhor de acompanhamento do seu servidor. Você vai ter a Neros fazendo esse monitoramento para você, e você vai conseguir visualizar isso de forma mais fácil. Hoje, não sei se vocês têm dashboards que você consegue visualizar como que está o processamento, como que está a memória, como que está seu servidor. Então, a Neros já vai conseguir fazer o que para vocês desses serviços monitorados? Vai monitorar as coisas críticas do seu servidor para que você não pare, não tenha problemas de espaço, nem de nada. Então, aqui, todos esses serviços aqui são para que você consiga realmente não ter nenhum problema no seu servidor. Você vai trabalhar o que a gente fala com o seu negócio. O cliente não vai ficar mais dependente dessa infra. Okay? Sim, você também pode monitorar. O que a gente quer mostrar para vocês aqui com esse tipo de monitoramento que a Neros faz, vai facilitar muito para você, cliente, para você não ter problemas com infraestrutura. E além disso, o que a gente vai mostrar à frente aqui é o seguinte: quando você vai para a nuvem, como na máquina local, você tem que comprar uma máquina acima do que você precisa, porque até então a gente não consegue mensurar o que é o seu gasto diário. Então, nesse modelo que a Neros está implantando, o que a gente faz? Vou até mostrar aqui para você entender melhor. No modelo de implantação, a gente vai implantar esse monitoramento, onde a gente define todas as informações, vou voltar aqui, a gente vai definir todas as informações de quanto que você vai gastar, e de memória, processador e rede, tudo certinho, e aí a gente vai acompanhar isso durante alguns meses. Para quê? Para definir qual que é o seu grau, realmente, o monitoramento vai te ajudar para isso. A Neros vai conseguir definir qual que é o seu grau de uso mesmo de um servidor, e aí a gente vai poder recomendar para você um downgrade desses servidores. Então, a gente vai fazer com que você vá utilizar um servidor mais barato, e a possibilidade de você subir isso também quando você precisar. Então, o nosso intuito é que você use o monitoramento para economizar no seu pagamento final aí, de AWS junto com o monitoramento, entendeu? Mas você não tem problema nenhum em utilizar somente a AWS e você mesmo realizar o seu monitoramento aí, não tem problema. O nosso monitoramento, ele passa por algumas fases aqui de implantação. Primeiro, a gente vai definir os serviços contratados, como eu falei ali, quais são os monitoramentos que vão ser realizados. Depois a gente define gatilhos e alertas que a gente vai enviar para algumas pessoas aí específicas. Então, a gente consegue definir dentro do seu servidor o ponto máximo de processamento, o quanto eu tenho de disco utilizado de memória. Então, a gente vai criar gatilhos para que quando você atinja qualquer um desses níveis, alguém receba. Aí a gente vai conseguir mandar, depois eu vou explicar para vocês, por Telegram, por e-mail. A gente tem várias formas de comunicar que chegou no nível de algum desses gatilhos. Feito isso, a gente vai parametrizar todas as ferramentas, liberar os acessos aos dashboards, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, e depois a gente já vai entrar na fase de acompanhamento, que é validar se todos esses detalhes foram atendidos, se tudo que a gente definiu ali é o que vocês vão querer vão utilizar durante o tempo que vocês estiverem usando a AWS, ok? Aqui, só um exemplo do painel de monitoramento, gente. Isso aqui vai ser disponibilizado para vocês no momento que vocês realizarem a implantação, a gente já tiver com o monitoramento tudo certinho, tudo definido. Então, vocês vão conseguir acessar via web ou via aplicativo, já tem o aplicativo que vocês conseguem acessar a conta de vocês, e vocês vão conseguir acompanhar em tempo real a quantidade de processamento, quantidade de memória. Isso aqui são os seus diretórios lá do servidor. Aqui em cima a gente tem a quantidade máxima dele, e aqui eu tenho o quanto eu estou usando de cada diretório. Para evitar que um diretório enche, aí a gente vê acontecer muito isso em alguns clientes, de encher o diretório, a partição do diretório, e ele parou porque o SASI ou o Neros não conseguiu gravar. Okay? Então, a gente tem essa gestão também. Aqui uma gestão, um gráfico mesmo do processamento.
processamento diário aí, mostrando todas as horas, e um gráfico de memória. Ok? Além disso, a gente vai conseguir gerenciar os serviços de seus servidores, tanto o servidor CTF, servidor da NDD, o servidor e os servidores Linux também. Então, aqui ele vai avisar nesse painel, ele tem aqui alguns avisos, a gente pode ver aqui. Então, aqui eu tenho, eu estou com um serviço aqui parado e outro aqui embaixo aqui parado também. Caso alguém habilite esse serviço ou tenha um retorno, ele já tira esse aviso daqui e manda também por Telegram, então ele manda esses avisos para a gente, tanto isso, aqui é o caso de serviço, mas a gente tem a questão de processamento também. Ele manda por Telegram, quando ocorreu algum tipo de problema, por e-mail, e quando esse problema foi solucionado, ele envia também aqui embaixo, quando vocês podem ver aqui no cantinho, ele envia também que foi solucionado esse problema. Então, se foi um caso de VPN, que é uma coisa também que a gente gerencia nesse monitoramento, viu, gente? A gente consegue ver se a VPN está ativa, ok? Davi, aí você pode conversar depois com a Janaína ou com o Jorge, que eles vão falar, explicar para você mais de perto. O que você pode fazer, como você já está na AWS, você pode adquirir esse monitoramento que a Neros tem, e aí eles já vão liberar todo o acesso a esses dashboards. Como eu falei no slide anterior, isso tem que ser feito uma implantação, quase. Não é uma implantação, mas uma parametrização, porque a gente tem as ferramentas de gestão na AWS, só que a gente tem que parametrizar todo o seu servidor, informar para as ferramentas qual que é o seu grau máximo para você receber os alertas, para você conseguir acesso aos dashboards. Então, a gente tem que parametrizar isso dentro das ferramentas para você conseguir visualizar. Aqui, gente, só para mostrar para vocês o que a gente consegue fazer, com essas informações, a gente conseguindo visualizar o consumo de vocês, a gente vai ter, claro, aí um histórico, né? Mas, Daliana, como eu já tinha dito lá naquele slide anterior, realmente não muda nada, viu? A sua funcionalidade do servidor, você vai ter os mesmos acessos, as mesmas... Tudo que você tem hoje dentro do seu servidor, você vai ter o acesso a isso na AWS. Para você é transparente, a diferença é que você não vai estar com o servidor lá dentro da sua sala, do seu CPD, e ele vai estar na nuvem e muito bem protegido, ok? Mas aí, só voltando ao assunto lá, pessoal, como que a Neros quer ajudar com esse monitoramento a todos os clientes? A gente tem hoje o gasto que você vai ter normalmente com as máquinas quando você entrar e que a gente vai conseguir mensurar uma quantidade inicial, só que aí a gente vai conseguir, com estudos, ver o que a gente pode abaixar para vocês. A gente tem casos, por exemplo, de clientes que faziam um backup, salvava esse backup, deixava todos salvos. Hoje a gente já mudando a política de backup desse cliente, ao invés de a gente deixar salvos os backups de todos os dias, a gente sempre deixa dos últimos 3 dias, só para explicar, a gente salva o backup de toda a história, mas a gente não salva vários arquivos, a gente deixa 3 arquivos, os últimos 3 arquivos somente na máquina, que isso vai economizar dados para o cliente e, consequentemente, a fatura da AWS vai ser menor. A gente consegue, com o tempo, validar o que você está gastando de processamento e de memória e ver se está sobrando muito para você diminuir. Você diminuindo isso, a sua fatura também vai abaixar. Ok? Aqui um gráfico de um mês, de um exemplo de um cliente que a gente trabalhou, onde a gente tem aqui o consumo dia a dia, que consumia as máquinas desse cliente, e aqui em verde o consumo mensal, que é o acumulado. Então ele vai gastando, ele começa aqui com abaixo de $10 e termina no final com um valor lá acima de R$1.000, $1.000, não é $1.000 aqui não, acima de $50. Então o que a gente fez aqui? A gente pode mostrar. No início do mês, a gente viu que a gente pode ver que ele estava gastando acima de $50 mensais. Então, o que foi acontecendo? A gente foi otimizando essas máquinas dele, de acordo com o que ele estava gastando,
sendo que com isso, no final do mês, ele passou a gastar menos de $40. Como que a gente fez isso? A gente teve que usar nosso monitoramento, trabalhar em cima da máquina dele, e identificar ali onde que ele estava gastando muito e não estava utilizando. Então, esse é um exemplo de benefício gerado pelo monitoramento. O monitoramento, além dele monitorar a sua máquina, não deixar com que ela pare, ele também vai gerar um benefício de custo. A gente vai conseguir enxugar esse custo a cada dia para vocês. Um exemplo, quando a gente precisa aumentar a memória por uma sazonalidade, por exemplo, como a Black Friday, por exemplo, a Neros consegue analisar para você o que é melhor, eu aumentar a memória dessa máquina ou eu espelhar essa máquina minha de aplicação e deixar que as duas máquinas processem e enviem os dados para o meu banco de dados. Então, isso aí já aconteceu com a gente e a gente conseguiu identificar qual que era mais barato para nosso cliente, ok? Aqui o exemplo, pessoal, dos benefícios também, alguns dos benefícios gerados pelo monitoramento, que é o seguinte, aqui a gente tem o exemplo de uma máquina, isso aqui são uma calculadora que a gente consegue calcular os gastos das máquinas na AWS. Aqui a gente só fez uma simulação mesmo, onde aqui eu tenho o tempo de uso dessa máquina, quanto essa máquina irá utilizar. Então, eu estou falando que essa máquina será utilizada 100% do tempo, e aqui ela vai ser sob demanda. Então, eu vou deixar ela lá, eu vou pagar pelo que eu estou usando somente. Então, aqui eu tenho as máquinas que provavelmente a maioria do pessoal utiliza aí. Eu coloquei duas máquinas, uma máquina que é a Neros 1, uma máquina para banco de dados, essa segunda, uma máquina que é para o CTEF e a NDD, que é a terceira máquina, e uma quarta máquina, que é uma máquina para replicação de banco de dados. Fizemos uma conta aqui, ela deu $253. Pela expertise e pelo tempo que a Neros já está com a AWS, então a gente já conseguiu identificar como que a gente consegue fazer economias dentro disso. A gente fez essa mesma simulação, só que a gente colocou essa máquina reservada. Então, a gente já entendeu durante aqueles 6 meses como que era o padrão de consumo de vocês, de cada cliente, e fez o quê? Reservou aquela máquina por 1 ano. Quando eu reservo essa máquina, falo para a AWS, eu tô alugando essa máquina por 1 ano, eu quero que ela fique disponível para mim, ele já cai para um valor aí de mais de 30%, que caiu para $164. Então, como que a gente consegue fazer isso? A gente precisa de um monitoramento, a gente precisa de um acompanhamento para entender qual que é o tipo de máquina que você vai precisar para fazer o quê? Então, a gente vai chegar a fazer essa reserva dessa máquina e aí você vai ter uma queda de valor muito, muito considerável, vamos dizer assim. Vinícius, deixa eu ver. Quem já está na AWS com contratação de instâncias reservadas e mantido por outro parceiro pode facilmente a manutenção e monitoramento obtido pela Neros? Sim, a gente tem até que validar com o pessoal do comercial mesmo, não sei se você acha que é o Jorge, não sei se é o Jorge ou se é a Janaína, para conversar com ele direitinho, depois a gente pode ter uma segunda conversa para a gente explicar mais detalhes para vocês, mas você consegue sim mudar para a Neros e ter todo esse monitoramento e essa gestão. Se a sua instância já está reservada, mesmo assim, a gente ainda tem muita coisa que a gente pode gerar de economia para você aí, e de benefícios, mesmo já estando reservada. Às vezes até... Porque esse reservado ele é como um crédito. Então, se você reservou da forma que você tem sua máquina hoje, para 6 meses, beleza, você está usando todo dia, por mais que você não esteja usando 100% da sua máquina, ela está reservada para 6 meses. Se a gente consegue otimizar e abaixa o consumo dessa máquina, o máximo dela, vou falar assim, a gente pega uma máquina, tira o servidor, tira tudo, você vai conseguir abaixar o seu consumo, e aí esses 3 anos que você está falando, pode se tornarem 6, entendeu? Então você já reservou para 6, mas por esse valor, vai abaixar seu valor e você vai utilizar 6, ok? Então aqui, quando a gente fala de você já está na AWS, o Davi também, a Daliana que está querendo, pensa na possibilidade, a gente tem que falar no custo disso. Mas antes de falar no custo, eu queria só mostrar um pouquinho também
da estrutura, qual que é a estrutura que a gente tem hoje, só para explicar. A gente tem uma máquina Windows, como eu já tinha dito lá no início, hoje se tornou simples para nossos clientes ir para a nuvem, porque realmente a gente criou um modelo e um padrão, tanto de monitoramento quanto de implantação, de migração, para que nossos clientes não sofram nesse momento de fazer a migração. Então, isso vai se tornar não vai ser um problema, a gente vai passar por isso sem ter frustrações, sem ter nenhum tipo de novidades, vamos dizer assim, de surpresas, desculpa. Então, aqui, a gente tem uma máquina que é a máquina do TEF, do NDD e a NDD, uma máquina de aplicação Neros, uma máquina do MySQL e uma máquina de replicação, ok? Diariamente a gente vai fazer uma cópia, uma imagem, como se tivesse tirado uma foto dessas máquinas e salva aqui em um HD que a gente tem externo, que é uma memória muito barata, que a AWS tem. Então, a gente, além de toda essa replicação, a sua máquina aqui de aplicação, além do backup, a gente ainda tem o chamado de snapshot, que é uma foto dessa máquina tirada e salva, que você consegue voltar isso em questão de 5 minutos. Você consegue voltar isso para caso dê algum problema na sua máquina inicial. Ok? Aqui, algumas questões de economia. Com o servidor local, você vai precisar, quando você vai alocar, espaço físico, cabeamento, resfriamento da sala, que é com o ar-condicionado, energia, rede, mesa, servidor, armazenamento, certificação, que são todos os certificados, e a mão de obra também especializada, aí que você vai pagar um terceiro para poder gerenciar isso tudo. Na AWS, hoje você não precisa de nada. Hoje é simplesmente você migrar e passar a utilizar, ok? Então você não vai ficar livre de todos esses gastos aqui. Com isso, a gente fez uma conta aqui para um cliente nosso que tinha em média 15 lojas, onde ele tinha aqui todos os seus gastos, eu não vou entrar em detalhes aqui dos gastos, mas ele tinha todos os seus gastos aqui de investimento inicial, os gastos de investimento mensais, e aí a gente fez uma comparação. De tudo aqui, dentro de um ano, ele conseguiu gerar uma economia de R$40 mil, sem falar na questão de atualizações, que ele consegue fazer mais fácil, segurança que ele vai ter muito maior na AWS, e outros como eu já citei durante a própria apresentação, outras N benefícios que a AWS traz para a gente, ok? Eu acho assim, aqui eu tentei ser até um pouco mais rápido, acabei me prolongando, mas como a gente já está desde as 10 horas, já teve a apresentação do Daniel. Caso tenha alguma dúvida, pessoal, aqui eu vou deixar para a questão de dúvidas, se alguém tiver, eu vou deixar meus contatos, eu peço que o pessoal entre em contato com a gente aqui, a gente pode sentar com mais tempo, detalhar, como a Daliana falou, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre a AWS, sobre o monitoramento. A gente está aqui à disposição para ajudar vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem, desde de questão comercial, quanto a questão mais técnica também. Pessoal, aí eu queria deixar agora um pouquinho para vocês, se alguém tem alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa aí que eu possa ajudá-los. Vinícius, o Linux hoje, que já é utilizado na AWS, ele já é diferente do Linux que o pessoal usa, que acho que é o Debian 6, eu não tenho certeza qual que é o utilizado hoje nos servidores de cada um. Mas muitas dessas bibliotecas já até existem já no Linux da AWS. Provavelmente vai ser o Red Hat, eu tenho que validar qual que é o Linux que está sendo utilizado aí, que pode ser que aqui a implantação daqui utiliza mas como vocês falou que está em servidores e sendo monitorado por terceiros, tem que ver qual que foi a distribuição do Linux que ele tá utilizando. Sim, quem já está na AWS, provavelmente, ou qualquer uma das distribuições do Linux que tiver na AWS, a gente já está com o Linux mais atualizado. Hoje, muitos dos clientes que a gente chegou a conversar locais, ele está com o Linux que é referente, vamos dizer assim, só para fazer uma analogia, ao Windows 95. Então, o que acontece? Quando ele for atualizar, ele não vai conseguir, porque as bibliotecas não estão disponíveis. Mas o
usando o Linux da AWS ou a distribuição que tiver instalada, você não precisa preocupar. Se já não tiver essas bibliotecas, a atualização não vai ser transparente, vai ser mesmo só uma carga mesmo para fazer a atualização. Sobre os valores de update desse servidor que eu estou utilizando. Fazer contato com o comercial, é isso? Sim, Davi, eu vou deixar meus contatos aqui, provavelmente eu não sei quem que é o analista de contas da sua empresa. Se você não conseguir contato com nenhum dos dois, tem meus contatos aqui, a gente pode conversar com você, eu te passo mais detalhes também, ok? Pessoal, eu vou passar a palavra um pouquinho aqui para a Janaína, ela vai deixar um minutinho, é coisa rápida mesmo, não é? Eu falei que era rápido no início, mas não foi, mas ela é verdade, vai ser rápido. Eu vou passar a palavra para ela, só para ela deixar um recadinho com vocês aqui, beleza? Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem? O meu é rapidinho mesmo, prometo. Já tá todo mundo aí com fome, né, no horário de almoço. Mas acho que valeu a pena, né? 2 assuntos aí bem importantes. O primeiro aí da obrigação fiscal que está vindo para Minas, da NFCE. E no segundo, vocês tiveram a oportunidade aí de ouvir o Fábio falar, né, um pouquinho aí da Amazon. Pessoal, eu estou passando aqui rapidinho, só para lembrá-los de 2 eventos muito importantes que nós temos agora para março. Eu estou falando do pré-infovarejo e do infovarejo. Todos já receberam aí, provavelmente, através de e-mail, comunicado falando sobre esses 2 eventos, tá? Então, só para vocês entenderem, pré-infovarejo é um evento exclusivo da Neros que vai acontecer no dia 27 para os nossos clientes da base, onde nós vamos antecipar alguns assuntos de muita relevância. Então, basicamente, nós vamos falar sobre a NFCE nova, tá? Os clientes que participarem do pré-infovarejo vão ter o privilégio de terem contato com a visão web do Neros, e nós vamos trazer também informações estratégicas sobre algumas parcerias que a Neros vem desenvolvendo aí, e um assunto muito forte focado para a questão do e-commerce, né, que é uma estratégia forte nossa, que está sendo desenvolvida aí. Vocês receberam contato na base de alguns levantamentos sobre essa questão. Então, não deixem de participar, na verdade, participem. Estão preparando aqui um evento com muito carinho para vocês, muita informação de relevância aí para a base, tá? No dia 28, nós temos aqui em Belo Horizonte, já na 3ª edição, o Infovarejo. Esse ano, né, com certeza a edição vai superar do ano passado, uma expectativa de ter um público maior. Grandes nomes aí de referência estão vindo para participar desse evento, na figura de consultores, né, de palestrantes, desculpa. Ricardo Amorim, Fred Rocha, vamos ter a participação também, né, do nosso governador Romeu Zema. Então, é um dia de palestras focado para o varejo. Então, essas palestras são divididas em painéis estratégicos, onde vocês vão poder participar de assuntos que vão desde comportamento do consumidor, tendências, questão fiscal tributária, gestão do negócio de vocês. Então, participem, né? Todos os clientes que já participaram das edições anteriores vêm renovando a participação para os próximos anos. É só para deixar esses 2 recados aí rapidinho e agradecer vocês mais uma vez pelo tempo e pela disponibilidade de vocês, ok? Pessoal, tchau, boa semana, um excelente começo aí de março também para todo mundo, bom carnaval, e estou esperando vocês para os eventos aí desse mês. Um abraço, tchau, tchau.